A graça e a paz de Jesus estejam com todos. Eu sou o Padre Duarte Sousa Lara, sacerdote da Diocese de Lamego, Portugal. Fiz há algumas semanas um vídeo sobre o fim dos tempos, com algumas orientações práticas. E partilhei várias coisas que tinha no coração já há muitos anos. E eu temia que gerasse um certo alarme, um certo tumulto. E, como eu tentei sublinhar no vídeo, eram questões práticas, mas menos importantes, né? Mas suscetíveis de causar um certo temor, não é? A gente saber que vêm aí dificuldades, digamos assim, perseguições, perigo de vida, faltas de alimentos, etc. E eu sei que isso alarma as pessoas e que dá que falar, digamos assim. E no vídeo eu insistia de vez em quando que o mais importante é estarmos espiritualmente prontos para o fim dos tempos. Infelizmente, até amigos meus, digamos assim, de muita caminhada cristã, me deixaram um bocadinho, vamos pôr, desiludido, porque no fundo assisto sempre à mesma dinâmica. Nós, seres humanos, preocupamos-nos muito com a saúde do corpo e pouco com a saúde da alma. No fundo, isto, que não é novo, acabou por me entristecer um pouco, não é? Ou seja, alguns amigos, até, como eu digo, pessoas de caminhada, falaram comigo aflitos porque não têm galinhas ou porque não têm maneira de sair de Lisboa ou de uma cidade grande. Isso não é muito importante. Não é indiferente, mas não é muito importante. O mais importante é permanecermos espiritualmente na graça de Deus, unidos a Deus. E por isso pensei fazer este vídeo para relembrar, embora já o tenha feito em tantas ocasiões, algumas questões espirituais que são as fundamentais, né? A primeira é permanecer firmes na fé católica, na fé que recebemos, na fé do batismo, na fé da Igreja. E para isso, eu normalmente convido as pessoas sempre a estudar, pedir a graça, obviamente, rezar a Deus pedindo a graça de permanecer firmes na fé que vem dos apóstolos, na fé da Igreja, na fé em que fomos batizados. E por isso, normalmente, eu costumo pedir às pessoas que estudem a Sagrada Escritura e que estudem o magistério da Igreja, sobretudo o catecismo. É uma maneira simples de nós conhecermos bem a nossa fé e estarmos preparados para resistir às mentiras que circulam por todo o lado, não é? Contra as heresias, no fundo, que hoje em dia se tornaram quase que normais. Todos os dias ouvimos uma diferente. Para resistir a isso, temos que conhecer bem a nossa fé. A única maneira é dedicarmos tempo a estudar. Estudo. A Sagrada Escritura. Ler a Bíblia. A Sagrada Escritura não serve só para estudar, serve para rezar, para falar com Deus, para meditar, para perceber o que é que Deus me pede. Mas também para estudar. Eu preciso perceber o que é que Deus disse, o que é que Deus não disse. Eu costumo sugerir a Bíblia de Jerusalém, uma tradução feita no Brasil. A Bíblia de Jerusalém originalmente é francesa, foi escrita em francês, feita pela École Biblique de Jerusalém, dos padres dominicanos. É excelente em termos de introduções e notas exegéticas e aparato crítico em geral, é muito útil para o estudo. É uma tradução bastante literal. Não é se calhar, a melhor Bíblia para a oração ou para a pregação, mas para o estudo é a melhor, na minha opinião. Isto é opinável, claramente. Depois, Catecismo da Igreja Católica. E também sugiro, nunca sugeri e penso que vale a pena para o estudo bíblico. Eu gosto muito do comentário da Bíblia de Navarra, a Bíblia de Navarra, publicada pela Universidade de Navarra, é muito extensa, são vários volumes, 20 talvez, e tem amplos comentários. E agora, recentemente, a Universidade de Navarra publicou em espanhol
num só volume, todos os comentários e introduções aos livros da Sagrada Escritura. Portanto, não tem o texto da Bíblia, tem só os comentários. Gosto muito porque é patrístico, são comentários patrísticos, magistério, portanto tem o magistério, tem os padres da Igreja, que são intérpretes privilegiados da tradição apostólica, e também tem alguns autores espirituais muito importantes, doutores da Igreja, etc. São João da Cruz, Santa Teresa, etc. São José Maria Escrivá. E, portanto, é útil seja para a oração, seja para o estudo. Né? O comentário, no fundo, à Bíblia de Navarra. Pode-se encontrar na internet, relativamente fácil. E é barato. Né? Portanto, aqui já estão algumas dicas úteis, também práticas, agora sobre os temas mais importantes. É mais importante eu conhecer a Bíblia e o Catecismo do que ter umas galinhas. Eu vejo que algumas pessoas ficaram aflitas e agora querem ter umas galinhas, mas não leem a Bíblia, mas não leem o Catecismo. Não lhes vai servir de nada as galinhas, se perderem a fé. Se perderem a fé, vai tudo por água abaixo. E agora o combate é um combate pela fé. Portanto, depois, segunda ponto em que eu insisto muito é rezar, rezar, rezar muito. Começando por a missa diária. Ir à missa e comungar Jesus diariamente. Receber Jesus na comunhão diariamente. A missa é a oração mais forte, nada se iguala à missa, e eu vejo que nós trocamos a missa por outras coisas muito menos importantes. Podíamos ir, por exemplo, agora nas férias, há gente que tem tempo livre. Durante o tempo do ano do trabalho, não posso ir à missa, muitas vezes, às vezes posso, mas há muita gente que, por causa dos horários de trabalho, de sair cedo de casa, etc., não consegue ir à missa todos os dias. Agora, de férias é perfeito, sobretudo, porque é que as pessoas não vão? Porque no fundo não querem, não estão para aí virados, preferem ir para a praia. Não é mau ir para a praia, não. Mas eu se calhar podia, se eu amo a missa, e se eu quero a missa, e se eu amo Jesus, podia arranjar uma maneira de descansar nas férias, mas poder estar mais perto de Jesus, mas poder ter mais missa, ter mais adoração, etc. Se não o faço é porque no fundo não é uma das minhas prioridades. Então fico triste por ver pessoas que estão preocupados com as galinhas, mas não por não terem galinhas, mas não estão preocupados por não terem missa. Fico triste. Né? Depois, portanto, missa e comunhão diária. Depois, ligado à missa, a adoração eucarística. Às vezes há igrejas em que tem o Santíssimo exposto. Ótimo, aproveitar. Às vezes não está exposto, está no sacrário. Aproveitar à mesma. No sacrário está Jesus. Na hóstia consagrada está Jesus. Vivo, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, estar perto dele, fazer muitas visitas ao Santíssimo e gastar horas de oração, de adoração, em silêncio, ao pé dele. O que é que eu sugiro? Não queria dar... Pois, cada um é que sabe, mas quer dizer, estar uma hora em adoração ao Santíssimo não me parece nada do outro mundo. Parece uma coisa normal, devia ser normal, na minha opinião. Não é... enfim, não queria... Não. Quer dizer, uma hora eu diria que é uma coisa normal. Jesus, no Jardim das Oliveiras, diz aos apóstolos, orai e vigiai, não fostes capaz de vigiar comigo nem uma hora. Pedro, Tiago e João. Portanto, para Jesus rezar uma hora seguida não é assim nada de transcendente. E depois os tempos de adoração podem ser tempos em que levamos a nossa Bíblia, a Sagrada Escritura, e em que também passamos tempos em silêncio e em que paramos. Neste mundo tornou-se tão difícil fazer silêncio interior e exterior, e tornou-se tão difícil parar da frenesim, do correria do dia-a-dia, que a adoração pode ser muito, muito preciosa. Faz um bem imenso às nossas almas. Estar em adoração na presença de Jesus Eucarístico. Como eu dizia, exposto ou no sacrário.
Depois uma coisa mais simples são as visitas ao Santíssimo. Quando eu passo numa igreja, se calhar, se vou a pé ou assim, porque é que não entro? Porque é que não ajoelho? Porque é que não digo, olá Jesus, né? Eu amo-te. E 2 minutos, 3, né? E depois continuo, né? Para ir aos correios, ou ao banco, ou ao talho, ou ao que for, ao supermercado. Portanto, Eucaristia, isto devia estar no topo das nossas prioridades. Depois, confissão frequente. Né? Para poder comungar com fruto é preciso estar na graça de Deus e a confissão ajuda-nos a isso, a voltar para a graça de Deus, se a perdemos por desgraça, com o pecado mortal, e a crescer na graça de Deus também, a confissão frequente, digamos assim, quando não temos pecados mortais, confessamos, temos as culpas, digamos, os pecados veniais, os pecados mais ligados à nossa fragilidade humana, ao nosso dia-a-dia. Infelizmente, nós pecamos. Como diz a Escritura, o justo peca 7 vezes ao dia. A Igreja recomenda que confessemos com frequência e recomenda também, não obriga, que confessemos os nossos pecados veniais. É estritamente obrigatório é confessar os pecados mortais, o tipo e o número. Os pecados veniais não é obrigatório, mas é recomendado. E quando nós confessamos os pecados, os nossos pecados, sejam eles quais forem, recebemos o perdão e recebemos um remédio para vencê-los. Para vencê-los. Ou seja, recebemos a graça de Deus, a ajuda de Deus na nossa luta contra o pecado, que não termina no dia da nossa morte. É uma luta. E, portanto, o sacramento da confissão ajuda-nos a manter viva esta luta, a não desanimar, a não desistir, a não parar de lutar. A confissão aviva em nós a contrição, aviva em nós o fervor, o zelo na busca da santidade. Portanto, confissão frequente. Eu costumo sugerir às pessoas pelo menos uma vez por mês, mas o ideal é todas as semanas, ou de 15 em 15 dias. Depois, temos também ligado ao sacramento da confissão as indulgências. Também já falei várias vezes disto. É bom, no fundo, aproveitar as indulgências que podemos ganhar em cada dia. Há várias obras que têm indulgência plenária, que são fáceis. Ler, pelo menos, e meditando a Sagrada Escritura meia hora, adorar o Santíssimo meia hora, rezar o terço em família, os exercícios espirituais de alguns dias, fazer um retiro de 3 ou 4 dias já dá indulgência plenária. Enfim, fazer a via sacra na igreja, onde estão as estações, digamos assim. E tudo isso podemos receber uma indulgência plenária que, em nosso benefício ou podemos aplicá-las em sufrágio das almas do purgatório. Eu habitualmente ofereço sempre, todos os dias, pelas almas do purgatório, cada um fará o que quiser. É mais uma grande ajuda nesta nossa caminhada espiritual, nesta nossa união com Deus, nesta nossa preparação para o fim dos tempos. Terceiro lugar, eu diria o rosário. Portanto, missa, confissão, rosário. Rezar o rosário. O terço, Nossa Senhora pede, como sabem, em todos os sítios em que aparece. E agora, mais recentemente, tem pedido o rosário. O rosário é fundamental. É possível rezar o rosário todos os dias? Sim, é. Eu rezei o rosário todos os dias durante muitos anos, antes de ser padre, antes de ser seminarista. É possível. Torna-se um hábito. Se calhar não vou ter tempo para jogar tanto computador, ou para ouvir música, ou ver tantos filmes. Vou fazer menos de outras coisas e vou fazer mais. Mas é possível. Portanto, rosário, se for em família, eu normalmente sugiro pelo menos um terço em família, nas famílias em que todos rezam o rosário, e depois os outros terços, cada um pode ir rezando ao longo do dia. Eu rezo, aproveito o tempo em que vou de carro para a paróquia, rezo um terço ou um bocadinho mais, depende das distâncias, não é? E assim vou rezando ao longo do dia o rosário. Portanto, o rosário, na minha opinião, é muito importante. Depois, a Lectio Divina, que não é bem o estudo da Palavra de Deus, como eu dizia, é um estudo mais para perceber os conteúdos da nossa fé, em que é que acreditamos, né? E o que é mentira. Por exemplo, os erros da nova era. Como é que eu distingo os erros da nova era? Eu tenho que conhecer a revelação. O que é que Deus nos revelou? O que é que a Igreja ensina sobre este ponto? A reencarnação existe ou não? O que é que Deus disse?
que é para resistir aos erros que o mundo me propõe. O Reiki é possível ou não é possível para um católico? Estuda, né? Vou ao centro espírita ou não vou ao centro espírita? Estuda. Deus deu essas respostas na Sagrada Escritura. O Magistério falou sobre esses temas. E nós ignoramos, não estudamos e depois ficamos confundidos muito facilmente. Mas o que eu dizia, a Lectio Divina, que, como eu dizia, podemos levar para o Santíssimo, é mais uma leitura orante da Palavra de Deus. Eu pego na Bíblia e no estudo o meu objetivo é aprender o máximo no mínimo de tempo possível. Na meditação, na oração, feita com a ajuda da Sagrada Escritura, o objetivo não é ler o máximo de páginas possível, é meditar, saborear cada passagem e tentar ouvir a voz de Deus. O que é que Deus me quer dizer com esta palavra? O que é que Jesus me está a dizer? O que é que Jesus quer de mim agora? Nestas circunstâncias em que eu me encontro, etc, etc, etc. Normalmente eu medito os textos da missa de cada dia. É uma coisa que muita gente faz. Mas não é obrigatório. Eu posso pegar noutra passagem do Evangelho, etc. Também eu costumo recomendar muito meditar na paixão de Jesus. Porquê? Porque é uma grande escola de caridade, de amor a Deus e ao próximo. Porque na paixão de Jesus brilhou de uma maneira mais evidente o amor infinito que Jesus tem por cada um de nós. E para isso posso pegar nos Evangelhos, e para isso posso fazer a Via Sacra, e há outras devoções conhecidas, não é? O Preciosíssimo Sangue de Jesus, etc. Há muitas devoções. As horas da paixão, há muitas coisas que nos ajudam a meditar na paixão. São muito frutuosas do ponto de vista espiritual. Enfim, estes meios práticos de alimentar a nossa união com Jesus, a nossa amizade com Jesus, são decisivos e são a parte mais importante da nossa preparação para este fim dos tempos que estamos a começar a viver. O resto é tudo secundário, menos importante. Né? Se eu tiver fé forte, se eu estiver na graça de Deus, se eu rezar, e tiver fechado um apartamento e não tiver galinhas, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Jesus está comigo e Jesus vai-me ajudar e vai-me guiar e vai-me defender e eu vou morrer, mais tarde ou mais cedo, e vou para o céu. E é isso que interessa, não é? E se eu tiver galinhas e vacas para ter leite e tangerinas e maçãs e laranjas e perder a fé, é um desastre. É um desastre. É um desastre. Agora, se eu tiver as duas coisas, ainda é melhor. Se eu tiver muito unido a Jesus, tiver adoração 3 horas por dia e via sacra e muita oração e galinhas pronto, então digamos assim, eu penso que essas são as condições ideais, né, para atravessar estes tempos, a tempestade que se aproxima. Pronto, fiz este vídeo para voltar a insistir nas coisas mais importantes. Infelizmente, como eu digo, nós preocupamos muito com o almoço, né, e pouco com o almoço da alma, com o alimento da alma, que é o que mais interessa. E, portanto, fica aqui estas sugestões para quem ainda não se confessa muito, começar agora, para quem não vai à missa todos os dias, começar agora, para quem não conhece a Bíblia, começar agora, para quem nunca leu o Catecismo, começar agora. Não perdermos mais tempo e investirmos na nossa saúde espiritual, na nossa união com Deus, na nossa santificação. Enfim, se estivermos firmes na fé, vai sobrar um pequeno resto fiel, também já preguei sobre isto. A dúvida é, será que tu e eu vamos pertencer a esse resto fiel? Depende também da nossa resposta à graça de Deus, né? Depende também do nosso empenho. Então, que Deus nos dê a graça de perseverar firmes na fé, fervorosos na fé, ajudarmos aqueles que temos à nossa volta, familiares, amigos, vizinhos, não desanimarmos. Desânimo e a tristeza e o pânico e a ansiedade são sinais de falta de fé. Eu também fico triste por ver pessoas que, supostamente de caminhada cristã, que estão muito aflitas e muito ansiosas. O que é que isso demonstra? Demonstra pouca fé.
demonstra pouca fé, no fundo, uma certa imaturidade espiritual. Portanto, resumido e concluindo, não temais os que podem matar o corpo, os que não podem matar o corpo, mas podem matar a alma. Ou seja, não temer o mal físico, mas temer o mal espiritual, o pecado. O pecado é que é o nosso maior inimigo, sempre foi e há de ser, e portanto a nossa luta tem que estar focada. Os males físicos são secundários, não é? Não ter que comer é mau, mas não é o fim do mundo. Não é? Pronto, penso que já passei a ideia, também tinha tentado passar no outro vídeo, mas pelos vistos não consegui muito. Peço-se, não sei. E pronto, e agora invoco sobre todos a poderosa bênção de Jesus. Houve alguém que me disse, só padre, mas dê-nos uma bênção, pelo menos no fim. É verdade, podia ter dado e não dei, peço desculpa, então vai agora a bênção de Jesus sobre todos nós, para nos ajudar a viver, permanecer firmes, perseverar firmes na fé. Senhor Pai Santo, em nome de Jesus eu invoco a tua poderosa bênção sobre todo o teu povo santo, sobre todos os meus irmãos, todos que virem este vídeo, para que, fortalecidos pela graça do Espírito Santo, possam permanecer firmes na fé cristã, na fé católica, na verdade. A fé católica é a verdade, é a palavra de Deus, é a verdade, é a palavra de Jesus, é a verdade, é o ensinamento da Igreja, o magistério assistido pelo Espírito Santo, é a verdade e a única verdade que nos salva. Senhor Pai Santo, ajuda-nos a permanecer na verdade, que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos nestes tempos de confusão a não nos deixarmos confundir. Abençoa o nosso estudo da Tua Palavra, do Magistério da Igreja. Sobretudo, ajuda-nos a reorientar as nossas prioridades e a investir na nossa vida espiritual. Ajuda-nos a dedicar mais tempo à missa, à adoração ao Santíssimo, às visitas ao Santíssimo, a confessar-nos com mais frequência, a começar a rezar o rosário todos os dias, a meditar na paixão do teu Filho Jesus Cristo e às obras de caridade, às obras de misericórdia, não perder mais tempo a fazer bem a todos aqueles que podemos, todos aqueles que passam na nossa vida. Começar pelos nossos mais próximos, os nossos vizinhos, familiares, amigos, ajudá-los naquilo que eles mais precisarem. No fundo, a comprometer-nos verdadeiramente com uma vida santa, Senhor. Queremos ser santos com a Tua graça, queremos responder ao chamamento que Tu fizeste desde toda a eternidade, sermos santos e imaculados em Cristo Jesus. Mas para isso precisamos da Tua poderosa bênção, precisamos da graça do Espírito Santo, que em Teu nome, em nome de Jesus, eu invoco e derramo sobre todos vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E viva Cristo Rei!